Encontros essenciais com o Cristo. Em tempos tão turbulentos como esses, nada mais importante do que nos encontrarmos com o Mestre. Parabéns pela sua decisão de estar aqui. Claro que ninguém é porta-voz de Jesus, mas a voz mais expressiva do Mestre na Terra, para além das religiões, todas elas se dizendo representantes do Cristo na Terra, todas as religiões cristãs, a melhor voz do Cristo ainda é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro do seu Evangelho, o Sermão do Monte é consensualmente considerado a voz, a essência, a matriz de todo o Evangelho, de todo o ensino cristão. Então, estamos nós aqui nesses encontros essenciais, tomando a essência do ensino de Jesus para os nossos estudos. Como se fosse mesmo, porque é, um encontro nosso com o Cristo. Seja muito bem-vindo para esse encontro. É muito prazeroso contar com amigos nesse momento crucial. Porque sim, para todos que estão com fome, nada mais importante do que saber onde tem comida. Para todos que estão com sede, nada mais importante do que saber onde tem água. Para todos que estão famintos e sedentos de lucidez espiritual, e que maravilha nesse momento saber que a nossa fome fundamental é de lucidez espiritual. Parabéns para você. Parabéns para nós que temos essa lucidez. Fundamental saber aonde está Jesus. E Jesus mesmo foi claro ao dizer que no fim dos tempos ele estaria na terra. E como é esse estar na terra? É a segunda volta de Jesus? Sim, é a segunda volta de Jesus, mas como ela se dará? Ele, Jesus Cristo, explicou que ele estaria aonde quer que houvesse um faminto, um sedento, um doente, um prisioneiro ou um exilado, um refugiado. Porque disse ele: eu tive fome, eu tive sede, eu estive doente, eu estive preso e eu fui estrangeiro. E a questão central da vida, a questão central da evolução, a questão central da existência, a questão central do cristianismo é a ajuda, a fraternidade e a caridade. E o que separará, no fim dos tempos, os bodes das ovelhas ou o joio do trigo é exatamente a ajuda a Jesus. E o que é ajuda a Jesus? Aonde ele está? Disse ele: a cada vez que ajudastes um desses pequeninos do mundo, referindo-se aos famintos, aos sedentos, aos doentes, aos presos, aos refugiados e exilados, foi a mim, Jesus, que vocês ajudaram ou deixaram de ajudar. Esse é o fator determinante da seleção dos espíritos na transição planetária.
Disse Jesus, no seu simbolismo, que essa seria a divisão entre os bodes e as ovelhas, seres muito mais assertivos, obedientes, mansos, e os bodes, seres mais teimosos, agressivos. E o ser obediente ao enviado de Deus, que é amor, que deixou para todos nós o mandamento de amor, é a prática do amor. Bem sabemos, disse Jesus aos discípulos, como se percebem os importantes do mundo, os reis, os ricos, os poderosos, os idolatrados. Nós reconhecemos pela quantidade de servos, pela quantidade de pessoas que os servem, mas não será que assim entre vós, entre nós. Porque eu estive perante o mundo como aquele que serve. O maior entre nós será aquele que mais servir, e não aquele que for mais servido. Então, por tudo isso, por toda a obra do Evangelho, fica absolutamente claro que o nosso grande tema nesse momento é servir, ajudar. E pergunto para vocês, é fácil a tarefa de ajudar as pessoas? Não. Claro que não é fácil ajudar. Muitos de nós nos queixamos quando ajudamos, que ajudamos as pessoas e não ouvimos nem um muito obrigado. Ajudamos as pessoas e essas pessoas não se melhoram, não fazem da ajuda uma oportunidade de melhoria. Ouvimos de Jesus que ninguém pode ajudar sem a pessoa se ajudar. Disse ele, ajuda-te e o céu te ajudará. Quando curava, dizia, a tua fé te salvou. Ou seja, não há cura sem autocura, não há ajuda se a pessoa não se ajudar. Ou seja, inúmeros desafios para a tarefa essencial da ajuda. Vejamos que Deus, em geral, e que Jesus em particular, deixou muito claro que Deus nos ama em liberdade. A realidade da vida mostra isso. Se Deus quer o amor perfeito, que é o respeito perfeito, que é a misericórdia perfeita, permite, como é abundante, gritante aos nossos olhos, que as pessoas errem. Deus permite que as pessoas errem? Permite. Por que Deus permite que haja tantos criminosos, tantas guerras, tantas explorações, tantos roubos, tanto desrespeito, tanta violência na terra? Por que Deus permite isso? Porque Deus nos ama em liberdade. E nós, se quisermos ajudar, se quisermos avançar para o amor, precisamos aprender a amar em liberdade. Entender o que é ajuda, que a ajuda só pode se dar como exercício de amor e só pode se dar, portanto, em liberdade. Não há como amar uma pessoa e exigir que ela cumpra o que nós queremos. Deus permite que nós erremos, está aí a toda a prova. Porque Ele, mais do que ninguém, sublime e perfeito educador, sabe
que ninguém aprende sem errar. Isso está aí a toda prova. Quem começa a andar de bicicleta, quem começa a cozinhar, quem começa a dirigir um veículo, qualquer processo de aprendizado exige, compreende a experiência do erro. Não existe processo educativo sem o erro. E sabendo disso, compreendendo isso, Deus não precisa nem perdoar. As grandes almas não precisam nem perdoar, porque acima do perdão está a compreensão. E qualquer pessoa, qualquer ser que ama, não precisa perdoar porque compreende, como nós, diante dos nossos bebês que começam a andar e caem, começam a falar e erram sílabas, palavras, e nós não precisamos perdoá-los, porque sabemos que ninguém aprende sem errar. A arte de ajudar em liberdade. É sobre isso que Jesus fala hoje num versículo muito conhecido do capítulo 7 de Mateus. Ainda, claro, no contexto do Sermão do Monte. Diz o mestre assim, no versículo que nos estimula todo esse raciocínio: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. É muito forte a figura trazida por Jesus, que frequentemente usa figuras enfáticas para nos ensinar coisas essenciais. Hoje estamos na essência da prática cristã. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pois para amar como Jesus amou, para servir como Jesus serviu, temos esse desafio de entender o que é o serviço e como amar como Jesus, como Deus, em liberdade. Aceitando que a maior parte do processo de ajuda está no ajudado. Que a maior parte do processo de ajuda é educativa. Como Jesus deixou claro ao falar, o reino dos céus está dentro de vós. Então tomemos o processo educativo para entender um pouco mais os desafios da ajuda. É parte de um processo educativo ensinar o aluno a fazer uma tese de doutorado em 4 línguas, com referência bibliográfica de algumas dezenas de livros. Isso não é parte do processo educativo? Claro que sim. O processo educativo na Terra, nas suas culminâncias, compreende uma tese de doutorado em 2, 3, 4 línguas, com referência bibliográfica de dezenas de livros, com o formato, com o método científico e o formato de uma tese científica. Então é importante isso. Sendo importante, então, é legítimo que um professor apresente essa tarefa de uma tese de mestrado com referência bibliográfica em 2 ou mais línguas, dentro do formato e dentro do método científico.
É legítimo que um professor apresente essa tarefa para aqueles que iniciam o ensino fundamental, que estão no primeiro ano, no segundo ano do ensino fundamental? Alguns vão falar, claro que não. A tarefa para essas crianças torna-se impossível. E nenhum educador pode apresentar aos seus alunos uma tarefa impossível. A passagem em estudo hoje foi distorcida como quase tudo nos evangelhos. Como as nossas mentes são orgulhosas, são agressivas, são violentas, nós supomos Jesus falando, não atireis pérolas aos porcos, como um ato de humilhação, como um ato de agressão. Alguns acham até um absurdo que Jesus possa ter dito isso. Eu não acho. Eu acho um absurdo que nós ouçamos isso na boca de Jesus como se estivesse nas nossas bocas. Fazendo Jesus, criando um Jesus à nossa imagem e semelhança. Claro que não. Acho totalmente possível que Jesus tenha falado isso, mas acho totalmente impossível que tenha falado com humilhação, com arrogância, com prepotência, como nós falamos. Então, o que Jesus quis dizer com não atireis pérolas aos porcos? Quis dizer o óbvio. De nada servem pérolas aos porcos. Algo que é uma riqueza, uma beleza, uma maravilha, como pérolas, mas é uma riqueza, uma beleza, uma maravilha para quem? Para todos os seres da criação? Claro que não. Uma planta sedenta que for rodeada de pérolas não saberá apreciar as pérolas e morrerá seca. Porcos famintos também não saberão apreciar as pérolas que lhe forem atiradas. Porque na matéria, porque nas coisas da criação, não existem valores absolutos, bens absolutos. O que é bem para um não é bem para o outro. O que é bem num momento não é bem no outro. Claro! O que é bem para um estudante já adulto, depois da graduação, fazendo uma tese de doutorado, não será, em absoluto, bom para o aluno que começa os seus ensinos. Nós, ignorando essa necessidade, supomos uma ajuda absoluta. Não há ajuda absoluta. Ah, mas eu fiz com boa intenção. Ah, mas o que eu fiz era bom. Era bom para quem? Será que o que nós queremos ajudar faz bem para qualquer pessoa? Claro que não. O próprio Jesus não disse, mais teria vos ensinar, mas não pude pela dureza dos vossos corações? Se o maior educador da terra, se o maior servidor da humanidade olhava para os ajudados, olhava para as criaturas que lhe queria ensinar, para poder modular o tipo de ensino, o tipo de ajuda que ele daria,
Por que nós, que dizemos seguir o modelo Jesus, não fazemos o mesmo? A grande tarefa, a grande ferramenta da ajuda, a grande condição para um processo de ajuda é olhar o outro. É nos colocarmos no lugar do outro. É o que Jesus chama de compaixão. É o que a psicologia chama de empatia. Sem colocarmos-nos no lugar do outro, sem pesquisarmos o universo mental, o universo informacional, as necessidades do outro que se pretende ajudar, ninguém consegue ajudar, porque fará da ajuda, a ajuda que não faz esse exercício da compaixão e da empatia, de se colocar no lugar do outro, essa ajuda torna-se imposição, onde queremos a toda prova que o outro acolha bem soluções que são próprias para nós e não para ele. Como no nosso exemplo do ensino de doutorado para alunos de educação fundamental. Claro que não. Como no exemplo que nós demos que Jesus nos trouxe, de pérolas aos porcos. Claro que pérolas aos porcos não ajudam em nada. Claro que dar tarefas somente porque nós achamos boas, claro que ensinar e dar uma ajuda porque nós achamos essa ajuda boa, não transforma um ato em fraternidade, em caridade, em ajuda real. Toda ajuda precisa considerar o ponto de vista do ajudado. Precisamos levar em consideração o ponto de vista do ajudado. Ah, mas e quando o ajudado não quiser ajuda? Ele não quer no consciente, ele não quer na aparência, mas todo ajudado quer ajuda. Mas pode sim não estar no tempo da ajuda que você consegue dar. E aí o que se faz? Porque o próprio Jesus tentou ajudar e foi repelido. O seu melhor discípulo recebeu de Jesus uma ajuda concreta. Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou. Eu, de jeito nenhum. Negando a ajuda de Jesus, o que aconteceu com Pedro? Negou Jesus por 3 vezes. Então sim, porque Deus nos ama em liberdade, Ele nos dá liberdade, inclusive, de não acolher ajuda. Mesmo ajuda mais sublime, mesmo ajuda mais limpa da vida, de Deus, de Cristo, nós negamos. Então, se Deus nos dá essa liberdade, quem poderá tirar? Ninguém. Então, se Deus nos dá essa liberdade, como ajudar alguém que não quer ser ajudado? Como nós dissemos, não quer no seu consciente, mas no seu inconsciente, todo necessitado quer ajuda. E como ajudar então quem no seu consciente recusa ajuda? Na nossa experiência, ajuda-se quem recusa, quem nega ajuda, cercando o meio.
Se um filho seu, se um marido seu, se uma esposa sua, se um irmão seu, com quem você convive, não quer ser ajudado, ou um colega de trabalho, ou um amigo, nós podemos atuar sobre o ambiente, porque o ambiente é uma influência fundamental para todo ser humano, e aí você cerca a comida da pessoa, você cerca a roupa da pessoa, você cerca o armário, os móveis, os lençóis, o quarto, o ambiente da pessoa do máximo amor que couber em seu coração. Especialmente como a água é especialmente condutora da luz, da bondade, do amor. Veja por aí as águas bentas, as águas fluidificadas de tantas religiões. E como nós cozinhamos com água, lavamos roupa com água, fazemos faxina com água, servimos água na geladeira, no filtro, precisamos e podemos magnetizar essas águas com o mais puro amor que conseguimos expressar. E vamos assim cercando a pessoa que precisa de ajuda, mas que conscientemente recusa essa ajuda, do máximo de amor que nós pudermos, à espera do seu momento de amadurecer e de aceitar conscientemente a ajuda que só busca inconscientemente. Então há maneiras de ajudar até quem se recusa a ajudar. Pense nisso. Mas a ferramenta fundamental deixada por Jesus para ajudar alguém está expressa na regra de ouro, que as diferentes religiões consideram a regra de ouro de Jesus. O grande exercício para alcançarmos o amor, partindo do nosso egoísmo, é expandir, é ampliar a nossa visão espiritual, colocando-nos no lugar dos outros, numa coincidência entre o melhor da ciência e o melhor da religião. Jesus diz assim: faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Uma regra sublime de serviço compassivo, de ajuda empática, de colocar-se no lugar do outro para modelar no tempo, na intensidade, na estratégia, a ajuda, a fraternidade, a solidariedade, a caridade que você pretende ofertar. Veja se essa ferramenta não é realmente luz, não é realmente o que expande do nosso egoísmo, fonte básica de todo o primitivismo e de todo o mal, para o amor universal e profundo exemplificado por Jesus. Sim, nós amaremos uns aos outros. Sim, nós sairemos do egoísmo rumo ao amor universal. Mas sim, a regra para sair do egoísmo ao amor universal é colocarmos-nos no lugar dos outros. É ajudar, é servir compassivamente. Ajudar empaticamente. Não é fantástico isso? Todos nós, nesse momento de transição planetária onde as necessidades se multiplicam, precisamos demais entregarmos-nos a essa regra, entregarmos-nos a essa ferramenta, entregarmos-nos a essa prática. Até para orar pelos povos em guerra, nesse momento, precisamos colocarmos-nos no lugar dos outros. Toda ajuda exige essa prática. Então, é com essa atitude de colocarmos-nos no lugar dos outros, imaginando nossos parentes sendo mortos, nós mesmos sendo mortos,
por terroristas ou por bombardeios, como judeus ou como palestinos, porque todos são filhos de Deus, que nós emanaremos nossa luz, não apenas para a guerra entre judeus e palestinos, mas entre ucranianos e russos, entre sudaneses, entre afegãos, entre todos os povos em guerra formal, todos os povos em guerras urbanas, das violências urbanas, da criminalidade, todos os povos em guerra dos sexos, em luta de classes, todos os povos em todos os tipos de guerra, religiosa inclusive. Emanemos de nosso coração a vontade autêntica, sincera, de servir. E a lucidez de servir colocando-nos no lugar dos outros. Emanemos a nossa melhor energia, multiplicando em nossos corações todo o amor e toda a compaixão que formos capazes nesse momento. Para preenchermos-nos de compaixão, plenos de compaixão, transbordantes de compaixão, fazermos em ondas de luz essa compaixão alcançar todos os povos da terra. Mais que isso, todos os animais da terra, todos os vegetais da terra, toda a criação de Deus na terra. Que o nosso amor possa inundar, possa estimular todos os outros que receberem essa ajuda a também ajudarem, porque a grande gratidão daquele que é ajudado é também ajudar. Multiplicando a ajuda como a multiplicação dos pães, que Jesus alçou a Deus, partiu, passou aos discípulos, que também partiram o pão, entregando aos famintos, que comeram e se saciaram. Nós aqui, sabendo que todo bem vem de Deus, compartilhamos, repartimos esse bem entre nós e nos estimulamos a inundar, transbordar, compartilhar para toda a terra. Que assim seja, que toda a terra seja vista em nossos corações iluminadas pelo desejo de bem, de ajuda, de serviço, de amor. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja sempre. E vamos, depois da primeira parte, que foi a reflexão, da segunda parte, que foi a oração, fazermos agora a terceira parte dos nossos encontros essenciais, que é a saudação, o estudo, o compartilhamento das observações que cada um tiver feito aqui nos comentários. Então saudamos Regina Müller, Paula Maria Fernandes Lopes, Regina Frutuoso Guerra, Sônia Lopes, Andréa Santos, Anne Lix, com a saudação de boa tarde, boa noite, boa semana, na certeza de que tudo que é bom, que todo bem vem de Deus e que Deus, sendo amor, todo bem é amor. Que todos nós, aqui reunidos, que os que assistirem depois, que os que assistirem por compartilhamento generoso de todos que aqui assistem, possam aceitar a sublime tarefa do amor. Graças a Deus, graças ao amor, que o amor transborde de nossos corações e seja bem recebido, bem acolhido por todos nossos irmãos de criação.
muito grato, muito felizes por estarmos juntos. Compartilhe se você entender que essa mensagem possa ser útil. Pratique a oração por todos os necessitados da terra, porque todos eles são Jesus. E convido você também aqui, durante toda a semana, às 6 horas da tarde, às 18 horas, estarmos juntos no Oração Ação, sempre multiplicando o pão, multiplicando a luz, servindo-nos uns aos outros, no sentido de um dia amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Ótima semana, ótimo compartilhamento, ótima multiplicação para todos nós. Graças a Deus, paz e bem para todos e até o próximo encontro.